aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí nessa quarta-feira? Saudade de morrer no peito. Então, o tema de hoje, ele tá na minha cabeça aqui há uns dias. Semana passada não teve episódio, justamente porque eu estava com esse tema marinando aqui na minha cabeça, que é a síndrome da mulher ocupada. A mulher que tá, assim, sempre na correria. E vocês já pararam pra perceber o quanto a gente, quando vai elogiar alguma mulher, a gente fala: "Ah, ela é correria, ela tem garra, ela é determinada, ela é focada, ela é isso, ela é aquilo". E como isso é comum, né, e principalmente em mulheres negras. E aí eu estava pensando, eu tenho muito esse olhar atento quando eu estou repetindo alguma coisa. E eu lógico, né, eu venho, nesses últimos tempos fazendo terapia e buscando esse autoconhecimento, e eu consigo perceber como coisas pequenas e simples, e aparentemente simples, estão impregnadas, assim, na minha personalidade e que a gente quer romper, porque a ideia do podcast é o que a gente quer levar pra frente e o que a gente não quer levar com as mulheres que vieram antes de nós e que estão aqui ao nosso redor, né. Por isso que eu, Indiara Vitória, estou aqui fazendo esse podcast toda quarta-feira pra vocês. E aí, Manhã é uma mulher totalmente, ocupada. Manhã é aquela pessoa que ela não tem tempo pra nada. Acho que eu já comentei aqui em um episódio que minha mãe foi suspensa do SUS por um tempo, porque ela estava fazendo fisioterapia, ela levou muita falta, então ela ficou um tempo sem poder marcar novas fisioterapias. E eu nunca vi manhã falando: "Hoje eu estou com um dia livre, hoje eu estou com um dia para o descanso". Quem já é aprendiz das antigas escutou o episódio que eu gravei com ela falando sobre trabalho, se você é novo por aqui já vai escutar, em que ela fala que ela nunca tirou férias. E manhã ela tem uma mania, assim, às vezes ela tá sentada, parada, aí você fala: "O que foi manhã?" Ela: "Ai, tô aqui pensando na vida". E aí um dia desse eu estava parada, porque minha mente é isso, às vezes o meu corpo ele pode estar parado, mas a minha mente não tá. E aí, meu querido olhou pra mim e falou: "O que foi? O que foi que aconteceu e tal?" E eu: "Ai não, tô aqui pensando na vida". Ele: "O quê? Como assim? O quê?" Eu: "Ai, pensando na vida". Aí eu parei, depois eu fiz: "Meu Deus", eu falei igual amanhã. E me dava muita raiva quando ela falava isso: "Tô pensando na vida", porque parecia que ela estava sempre, procurando alguma coisa pra solucionar. E eu falei: "Gente, eu eu estou me tornando essa pessoa. Meu Deus, segura a onda". E bom, as escolhas que eu tenho tomado, né, profissionalmente, sempre me levam para uma rotina de um pouco de caos, de fazer muitas coisas e tudo mais. E, por exemplo, agora na Black Friday, e aí também é um outro motivo que eu estava pensando na vida, é um momento que ano passado, quando eu estava com a empresa ali bem recente, foi quando teve a virada de ter mais clientes. Então eu tô com muita expectativa de fazer vendas agora na Black Friday. E aí, as primeiras semanas, todo mundo está pesquisando, mas não compra, porque está esperando o preço abaixar. E nisso eu estou ficando super ansiosa, porque eu sei que é um movimento natural, mas enquanto, pessoa ansiosa, dá aquele desespero de: "Meu Deus, eu vou ter 2 semanas para poder virar todos os clientes, como é que vai ser?" E aí você bota uma meta, enfim. E aí nisso, eu tô fazendo alguns treinamentos, né, eu tô com um novo parceiro, e aí tem alguns treinamentos da plataforma, enfim, tá realmente muito corrido esses dias, que foi o motivo que eu não gravei semana passada. A minha mente, assim, eu falei com o meu querido, minha mente estava meio bugada, porque eu não estava conseguindo nem desenvolver ideias, e minha mente é muito criativa. Eu preciso desse momento de descanso, e é uma coisa que eu descobri recentemente, eu preciso realmente, às vezes, estar quietinha, às vezes sair do lugar, né, ir fazer alguma coisa, para poder conseguir, recarregar a energia. E aí semana passada eu estava muito ansiosa, muito agoniada, porque eu estava falando com muitos clientes, não estava fechando. E, enfim, tô treinando uma nova assistente para trabalhar comigo. Mas eu fiquei pensando nisso, do quanto a gente se define por essa correria. Eu sempre me defini, e já falei isso aqui. E aí teve uma outra coisa que aconteceu, que eu e meu querido, a gente estava brincando, né, conversando alguma coisa, aí eu estava de preguicinha, assim, no sofá, aí ele falou assim: "Bora preguiçosa, levanta". Gente, eu percebi o quanto, e se você falar comigo, me chamar de preguiçosa, o quanto eu fico revoltada. Pra mim parece uma ofensa, como se estivesse, assim, me xingando da pior coisa do mundo. E eu fiquei revoltada, tipo assim, eu falei: "Ai, não me chama de preguiçosa não, que não sei o quê", e tipo, ele falou brincando, a gente tinha combinado, né, de fazer tal coisa, e eu estava "Ai, não quero e tal", e ele é uma das pessoas que mais me apoia pra descansar. Então eu sei que foi uma coisa muito brincando, assim, só que eu fiquei muito revoltada, eu me senti muito ofendida.
E eu, como uma pessoa que fico ali na noia, fiquei pensando: "Gente, por que eu fiquei tão ofendida? Por que eu fico tão ofendida quando, eh, tem isso, né, de, ai, um dia de preguiça". Gente, porque todo mundo precisa de um dia de preguicinha, um dia de descanso, mas eu fico muito incomodada com a ideia de não fazer nada. É que nem quando eu vejo isso de: "Ah, esposa troféu, ah, meu sonho é ficar em casa sem fazer nada". Eu não consigo nem me imaginar sem estar desenvolvendo alguma coisa, algum projeto. E às vezes é isso, quando você está tão maluca assim da cabeça, seu corpo ele responde de alguma forma, né, baixando a sua imunidade, deixando você doente e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso, porque quando eu era criança, eh, manhinha sempre ficava muito agoniada, né, do tipo: "Ai, tem que fazer alguma coisa, levanta". Tipo, parecia, manhinha e dentro também do meu núcleo ali, né, quando eu ia pra casa de vovó e tal, as meninas, ao mesmo tempo que eu estava tentando desenvolver essa ideia e estava meio que, tipo, paradoxal, porque era isso, eu tinha que acordar muito cedo, na casa da minha avó, porque é zona rural, então as pessoas dormem muito cedo e acordam muito cedo. Fazer tudo que tem que fazer de manhã e aí de tarde você pode tirar seu cochilinho, mas depois que você já fez tudo. Não tem essa loucura, assim, de: "Ah, eu vou fazer", loucura não, né, essa flexibilidade de: "Não, eu vou dormir até mais um pouquinho, porque meu corpo tá pedindo, e depois eu acordo ali, tal hora e faço tudo, mas faço no meu tempo". É uma rigidez para fazer as coisas, né. E aí, esses dias também que eu estava nessa correria, treinando Duda e fazendo as coisas, eu tenho que na minha cabeça eu tenho que arrumar a casa todo final de semana, eu tenho que faxinar e tudo mais. E aí, eu não ia ter tempo de fazer, uma faxinona completa, eu falei: "Cara, eu vou fazer o básico, né, dar uma limpada no banheiro, aspirar a casa e tal, mas não vou conseguir, tipo, ai, parar pra limpar a janela ou fazer tudo isso". E é uma coisa que eu tô sendo mais flexível comigo mesma. Não, eu sempre tive assim: "Ai, não pode ser uma casa porca", porque, acho que pobre tem muito isso, né, na cabeça, quando você é criado de que tem que ser aciado. E aí eu fico muito na noia de que toda semana tem que estar organizando a casa, mas hoje eu consigo entender que nem toda semana eu vou ter o tempo que eu quero pra fazer uma faxinona, então eu tô intercalando entre uma faxininha e faxinona. Não sei se dá pra entender. E isso é uma coisa que antes eu não conseguiria fazer de jeito nenhum, porque é essa rigidez. Imagina, eu moro numa casa com 3 quartos e só sou eu e meu querido, então a sujeira que a gente produz é uma sujeira mínima, né. É ali do dia a dia e tal, então no meio da semana também se você viu sujo a gente vai e aspira e tal. A gente tem um robozinho também, bota na cozinha, enfim. E, eu não dorme com prato sujo, isso é uma coisa que eu não vou dormir. Então, eu acho que é esse equilíbrio, né, de você manter a higiene, a limpeza, os seus hábitos, porque eu acho que é importante ter a rotina, mas também abrir espaço para uma adaptabilidade e flexibilidade. A gente vai nessa rigidez o tempo todo, então eu percebo que isso vem muito da minha criação, de que eu tinha que estar fazendo alguma coisa, eu não podia estar parada, se eu tivesse parada eu lembro que mãe brincava falava bem assim, né, dia de sábado, que era dia de faxinar a casa, que é esse hábito que eu tenho até hoje, e a gente morava numa casa muito pequena até os meus 19 anos, e eu queria fazer as coisas, tipo assim, escutando um som, parando pra assistir televisão, porque durante a semana eu estava o tempo todo, estudando, ajudando mãe nas vendas, desde muito nova eu tive muita responsabilidade. E aí, eu sempre fazia as coisas bem feitas, mas fazia devagar. É engraçado que hoje o jogo virou, porque eu fico reclamando que meu querido faz a parte dele da faxina devagar. Mas enfim, hoje eu consegui entender um pouco mãe. E aí mãe falava assim: "Meu Deus, essa menina tá o dia todo dando mama à vassoura". Por quê? Porque eu botava a vassoura, assim, embaixo do braço e ficava aí, sei lá, pegava, parava tipo, até a revista da Avon, eu parava pra poder ficar cheirando as coisas no meio eu criança, né, gente, que mãe nova já me botou pra fazer tudo. E aí, é que nem hoje, eu acho bonito o tapete, mas eu tenho um trauma de tapete, porque mãe me botava pra lavar o tapete. E aí tinha pelo de cachorro e era muito difícil, e eu passava ali debaixo do sol, na área da frente, assim, lá limpando o tapete. E aí a gente vai se definindo muito por essa correria, essa garra, essa determinação, o que é bom em muitos casos, mas que acaba gerando essa cobrança, né, que eu até falei no último episódio, que a gente às vezes vai esquecer do nosso ponto de partida. E aí, eu também, hoje em dia, tô tentando quebrar isso, mas eu tenho muita dificuldade, assim, de
Tipo, ai não, falar: "Tô de boa", sabe, hoje eu quero ficar de boa. Mesmo que eu precise, eu gosto, e é uma coisa que é tóxica, porque eu gosto da sensação de ter muita coisa pra fazer, de estar ocupada. E aí quando eu vejo uma semana que não tem muita coisa pra fazer, tipo, não tem muito cliente pra mandar orçamento, lógico, eu também define ali as metas da minha semana, mas também parece que eu tem um buraco em mim, sabe, do tipo: "Meu Deus, eu não estou tão ocupada como o quanto eu deveria", que é a minha métrica do quanto eu deveria, que 90% das vezes não é saudável, sabe, porque por exemplo, trabalhar com vendas e trabalhar com empresa é muito cíclico, então eu sei que esse mês de novembro e dezembro eu vou estar com muita correria, com um volume muito alto, e que talvez janeiro e fevereiro seja mais tranquilo. E aí quando chegar janeiro e fevereiro eu quero, né, e é por isso que eu estou falando que hoje estou sempre tentando melhorar, eu quero aproveitar janeiro e fevereiro, principalmente porque, é um tempo que você vai descansar, vai recarregar energia, início de ano. Só que eu fico nessa coisa do tipo: "Não, eu tenho que procurar outra coisa pra fazer". E aí foi que nem semana passada eu fiquei nesse limbo, me cobrando do tipo: "Meu Deus, não gravei episódio, não postei". E, meu Deus, eu deveria, mas eu estava realmente muito exausta, mentalmente falando, por essa cobrança toda de Black Friday, tudo que eu tô falando aqui, e não estava conseguindo desenvolver um assunto pra falar. Eu já estava com esse assunto desse tema de hoje pra falar, mas eu não estava conseguindo sentar pra poder: "Não, agora eu quero conversar numa boa". Eu estava com a mente totalmente sobrecarregada e eu falei: "Velho, vai ser hipocrisia eu gravar sobre esse tema do jeito que eu estou hoje, totalmente bugada". E aí na quinta-feira eu fui trabalhar de um café, da semana passada, né. E aí eu fui trabalhar de um café, comi lá e tal, e foi muito bom mudar de ambiente. Eu fiquei: "Velho, olha o ponto onde eu tô, de que eu amo o meu escritório, a vibe do meu escritório, mas semana passada teve muita chuva aqui. Aqui em Portugal teve chuva, minha rua alagou, foi uma coisa que eu nunca vi do jeito que choveu aqui. Foi um fenômeno chamado de depressão Cláudia. E a gata era bem bipolar, porque abria, tipo, um solzinho meia hora e depois chovia, assim, forte, muito forte, por 3 horas. E ficou assim por uns 5 dias. E aí na quinta eu fui, trabalhei de um lugar fora, no café, né, trabalhei fora, e foi muito bom, porque de noite passei no IKEA, comprei umas coisinhas com voucher que eu tinha e tal, com o meu querido. E aí na sexta tinha despedida de uma amiga pra ir. E, estava chovendo bastante, eu estava com muita preguiça de sair de casa. Falei: "Ai velho, eu não quero, não quero". Estava tipo assim, a preguiça estava falando muito mais alto, e que tá tudo bem ter preguiça, isso não me define. Ok, Indiara, isso aqui é pra você escutar depois, e você que também tem essa noia, não sei se isso é uma coisa só da minha cabeça, mas eu nesse dia eu estava com preguiça, porque estava chovendo muito. E aí é uma coisa que tá acontecendo nos últimos tempos, que todo dia que eu marco pra sair, acontece algum BO com o cliente. E aí teve um cliente que ele ia isso foi na sexta, ele ia embarcar no sábado, e aí o voo dele foi cancelado na hora que a gente foi fazer o check-in que viu. A companhia aérea não notificou, não fez nada. E nisso, Duda tá comigo nova, né, eu falei: "Meu Deus, não vou sair mais, tenho que resolver esse BO". E aí, eu também gosto, olha eu me percebendo aqui o quanto eu sou tóxica, de quando tem algum BO, pra eu resolver, porque eu gosto de gente, eu tenho uma sensação lógico, eu não gosto de problema, eu gosto de quando eu resolvo o problema, eu me sinto a pessoa mais incrível. E é horrível resolver problema com companhia aérea. Enfim, tem uma agência, tô aqui para fornecer esse serviço, e justamente quando eu falo com os meus clientes, é bom ter um serviço personalizado, porque quando você já tá no estresse da viagem, é horrível ter que resolver isso. A gente passou uns 4 a 5 horas tentando resolver isso, e eu quase não saía. E aí estava também foi o primeiro dia da Black Friday no parceiro que eu tinha, né. E eu falei: "Ai, eu não vou sair, porque eu tenho que vender, eu tenho que falar com o cliente". E depois eu falei: "Gente, o rolê é sexta de noite. 3 horas que eu vou sair, vou aproveitar uma sexta de noite, não vai mudar o rendimento do meu mês todo". E aí eu fui, enfim, fui no boteco novo aqui, bem legal e tal. Fui numa parte da balada que, enfim, gente, eu definitivamente não gosto de balada, nunca gostei e acho que eu nunca vou gostar. E aí, enfim, voltamos pra casa e tal, e aproveitei, mas a Indiara de antigamente não conseguiria fazer isso se eu tivesse no primeiro dia de Black Friday. Eu ia criar coisas pra fazer, e não que eu não tenha, eu tenho, tipo, não é criando coisa do nada, mas como eu tenho, tipo, eu tô sempre buscando estudar, ler um livro e tal, e agora eu tô fazendo os treinamentos, eu tanto é que eu tô querendo fazer todos os treinamentos em um dia, e tem muita coisa pra eu pegar ali, porque tá sendo a minha primeira Black Friday com essa plataforma. E eles têm bastante material, assim, de destinos, pessoas que já foram no destino, aí deixou gravação ali e tal, então a plataforma é bem legal em relação a isso.
E aí eu fico querendo, estudar e parar pra fazer as coisas, ou mandar orçamento, ou pensar em uma nova estratégia, tipo, e aí esse equilíbrio, não dá pra eu ser 100% e até porque também se eu não for, né, determinada e não tiver a garra que eu tenho, é impossível ter uma empresa. Aí sábado mesmo eu cheguei em casa, tipo, cheguei da casa dos meus sogros, fui almoçar e cheguei de noite, minha cabeça estava fervilhando, e aí eu fui desenvolver uma estratégia aí vocês vão ver, uns reels agora falando quanto custa determinado valor no Instagram lá, no arroba se vai embora e no arroba se vai embora.viagens. E isso tudo eu sentei e aí comecei a desenvolver essa estratégia, comecei a desenvolver um roteirozinho, e aí outra coisa que eu percebi, que toda vez que eu tenho uma nova ideia, é depois de um momento que eu dei uma desligada. Então, a gente tem que realmente ter um descanso para produzir, para criar, para vender, para falar com o cliente. Para falar com o cliente, você precisa criar uma conexão. Então, para o meu trabalho, é essencial que eu tenha descanso. E aí eu estou agora ressignificando isso da minha síndrome de estar ocupada, que eu aprendi com manhã, aprendi com Dinda, aprendi com vovó, enfim, vovó nem tanto, acho que vovó sabia aproveitar a vida, sábia, véi, saudades. E que eu aprendi também com a sociedade que tá sempre cobrando nessa, né, de que a gente precisa fazer 3 vezes mais, enquanto mulher negra. E aí a gente se acostuma nisso, achando que nosso trabalho árduo e trabalhar 70 horas na semana vai recompensar, e tem muitas vezes que não recompensa. Eu acho que é ter esse discernimento, e aqui eu não tô falando pra você deixar de trabalhar, de deixar de estudar ou de fazer o seu, mas você ter o discernimento de que estar ocupada, nem sempre quer dizer que você está em movimento, que às vezes o seu descanso também faz parte desse movimento, porque eu acredito muito nisso, que as coisas acontecem a partir do movimento, da ação. Eu não consigo ficar na inércia, beleza. Mas eu estou aprendendo a entender que o descanso também faz parte desse movimento, entendeu? Aí agora eu tô lendo um livro, que o nome é Essencialismo. E assim, tô em 24% dele, porque eu tô lendo ele no Kindle, aí dá pra ver. Então, é um livro que eu estava resistindo muito de ler, porque eu sei que a parte sempre muito de um pressuposto, da branquitude, né. Porém, eu vou ler um trecho aqui, pra gente poder refletir, e já vou aí iniciando que não concordo 100%, mas só pra gente poder dar uma refletida, de forma ali, eh didática do que eu tô tentando, exemplificar aqui hoje. A capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, só pode ser esquecida. Como esquecemos a capacidade de escolher? Uma reflexão importante sobre como e por que esquecemos a capacidade de escolher foi levantada pela obra clássica de Martin Seligman e Stephen Meyer, que descobriram a chamada impotência aprendida, quando faziam experiências com cães da raça pastor alemão. Os dois psicólogos dividiram os cães em 3 grupos. Os do primeiro grupo foram presos em coleiras e receberam choques elétricos. Já discordo dessa parte. Mas podiam apertar uma alavanca para interromper os choques. Os do segundo grupo foram colocados numa coleira idêntica com a mesma alavanca e o mesmo choque. Mas havia um problema. A alavanca não funcionava e o cão ficava impotente para acabar com o choque elétrico. O terceiro grupo simplesmente ficou preso na coleira, mas não recebeu choques. Depois, cada cão foi colocado num grande cercado com a divisória baixa no meio. Um lado do cercado dava choques, o outro não. Então aconteceu algo interessante. Os cães que na primeira parte da experiência conseguiram interromper os choques ou não tinham levado choque nenhum, logo aprenderam a pular a divisória e ir para o lado sem choques. Mas o mesmo não aconteceu com os cães que ficaram desamparados na primeira parte da experiência. Esses não se adaptaram nem se ajustaram. Nada fizeram para evitar os choques. Isso porque não sabiam que havia uma opção que não fosse levar choques. Tinham aprendido a impotência. Há indícios de que os seres humanos aprendem essa impotência mais ou menos da mesma maneira. Um exemplo que tenho visto é a criança que logo cedo tem dificuldades em matemática. Ela tenta várias vezes, mas nunca melhora e acaba desistindo. Acredita que nada que fizer irá adiantar. Observei a impotência aprendida em muitas empresas para que trabalhei. Quando acredito que não adianta se esforçar no trabalho, as pessoas tendem a reagir de 2 maneiras. Às vezes desistem e param de tentar, como a criança com dificuldade em matemática, e a outra reação é menos óbvia. Elas fazem o oposto. Ficam hiperativas, aceitam todas as oportunidades apresentadas. Atiram-se a cada tarefa que surge e atacam todos os desafios com entusiasmo, tentando dar conta de tudo. Essa sou eu. À primeira vista,
Esse comportamento não parece necessariamente impotência aprendida, afinal de contas, o trabalho árduo não é uma prova da crença de alguém no próprio valor e na própria importância? No exame mais atento, porém, vimos que essa compulsão por fazer mais é uma cortina de fumaça. Essas pessoas não acreditam que têm escolha no caso das oportunidades, das tarefas ou dos desafios a aceitar. Acreditam que têm que fazer tudo. Sou o primeiro a admitir, e aqui é ele falando, mas eu também, que escolher é difícil. Por definição, para realizar uma escolha é preciso dizer não a alguma ou a várias coisas, e isso parece acarretar uma perda. Fora do local de trabalho, isso talvez seja ainda mais difícil. A qualquer momento em que entramos numa loja, no restaurante ou em qualquer lugar que venda alguma coisa, tudo é projetado para dificultar o não. Quando ouvimos os argumentos dos políticos, o objetivo deles é tornar impensável para nós não votar neles. Quando a mãe ou a sogra telefona e pede um favor, pode ser dificílimo sentir que realmente temos opção. Se olharmos a vida cotidiana com essas lentes não essencialistas, o fato de esquecermos nossa capacidade de escolher não surpreende nem um pouco. Mas a escolha está no próprio âmago do que significa ser um essencialista. Tornar-se essencialista exige a conscientização da capacidade de escolher. Precisamos reconhecê-la como um poder invencível dentro de nós, que existe separado e distinto de todas as outras coisas, pessoas ou forças. William James escreveu: Meu primeiro ato de livre-arbítrio será acreditar no livre-arbítrio. É por isso que a primeira e mais fundamental habilidade que você aprenderá nessa jornada é a capacidade de escolher, ter escolha em todas as áreas da vida. O não essencialista, ele tem que fazer, abre mão do direito de escolher. E já o essencialista escolhe fazer e exerce o poder de escolher. Quando esquecemos que temos livre-arbítrio, aprendemos a impotência. Pouco a pouco, permitimos que nosso poder nos seja tirado até nos tornarmos um elemento da escolha dos outros, ou até de nossas escolhas passadas. Em troca, cedemos o poder de escolher. Esse é o caminho do não essencialista. O essencialista, além de reconhecer, celebra o poder da escolha. Ele sabe que quando abrimos mão do nosso livre-arbítrio, damos aos outros não só o poder, como também a permissão explícita de escolher por nós. E aí eu fico pensando, né, que tem várias situações da vida que a gente realmente não tem como escolher. Imagina, quando eu estava na época da faculdade, eu só tinha a escolha de pegar um ônibus para poder voltar para casa e passar 1 hora e meia, quase 2 horas para voltar para casa, e tá exausta ali. E tá, talvez eu tivesse a escolha de ler alguma coisa naquele momento, mas minha mente não estava funcionando mais. E eu já tive muito nessa posição de não escolher, é por isso que eu falo que é meio quando você pensa, assim, nesses livros e aí é meio complicado, você tem que ter um olhar muito atento para essa leitura, para você não se sentir culpado. Então, se você está numa posição que você realmente não pode escolher, que existe essa posição, a gente sabe que na sociedade brasileira, principalmente, a gente vive em uma sociedade muito desigual, ok. Mas aí, o que eu busco aqui é que a gente aprenda, né, com quem veio antes de nós, com o nosso presente e que siga em frente e que tenha ascensão, né. A gente tem ali mais prosperidade, abundância e tudo mais. E aí quando a gente vai sonhando com isso, é o que eu sinto que tá acontecendo comigo, né, nesses últimos anos. Eu era uma pessoa que ia cedo, saía cedo para trabalhar, voltava, dormia poucas horas da noite, passava muito aperto, muita dificuldade, tudo era muito suado, muito dolorido, muito sofrido, muito caos, era uma instabilidade, era insegurança, era um medo de perder tudo o tempo todo, era o medo de não ser suficiente. E agora, hoje, eu, e torço que também você se identifique com isso, tem a capacidade de escolher, né. Que às vezes a gente esqueceu no caminho, mas a gente pode escolher ter uma vida, mais leve, mais, saudável, mais doce. É que nem eu consigo perceber o quanto eu amo estar em casa hoje. Eu sempre fui uma pessoa caseira, mas a minha casa era um lugar que me dava muita estabilidade, me dava muito caos, me dava muita agonia, me dava muita preocupação. Apesar de amar ali a minha história, né, na Bahia, em Feira de Santana, que não é renegando as minhas raízes e nem, ai meu Deus, dizendo que era horrível morar com manhã, não era sobre isso, mas manhã também estava vivendo um caos, não tinha como ela me passar a segurança que eu precisava enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem adulta. Então eu era muito inimiga do fim, eu não queria voltar para casa. Por exemplo, lá em casa, o que acontece? Até hoje é assim, eh, manhã ela não tem limites com os clientes dela, e como ela atende o pessoal em casa, então
chegam pessoas em um domingo de manhã, 8 horas da manhã, para poder comprar perfume, para poder pagar um caixa, amanhã faz caixa também. Então eu às vezes eu falava assim: "Ai, hoje eu vou acordar até tarde", mas eu não tinha condições de acordar até tarde, porque ia ter sempre alguém batendo na porta. E até hoje manhã fala isso. Quando eu ligo pra ela lá, eu ia acordar mais tarde, mas tinha gente batendo na porta. Então, apesar de depois que eu construí minha casa, principalmente, primeiro era um caos, né, que eu dormia com mãe até os 19 anos, então era o meu sonho ter uma casa. Mas ter uma casa, ter um quarto, não mudou muito a eu ter o controle sobre o que eu queria fazer dentro de casa, porque sempre tinha alguém ali. Eu lembro que teve uma na época, né, eu mais novinha, eu com meu namorado da época, e aí ele foi lá pra casa e fez uma comida pra mim, né, tipo, ele comprou e tal e fez um almoço lá em casa. E aí chegou um primo meu pra almoçar. Em cima da hora, imagina, ele cozinhou pra 2 e, assim, zero noção de privacidade e tudo mais, e chegou pra almoçar, ainda filou. Era uma moqueca de camarão, camarão você sabe no Brasil que é caro. E ele comeu, assim, na cara de pau, nem perguntou se podia e tal, chegou, entrou e ficou, sabe, tipo assim: "Ah, eu abri o portão, beleza", mas aí você fica naquela, né. E aí se eu falo, eu sou uma pessoa que eu não teria vergonha nenhuma de falar, mas eu sei que manhã ia ficar muito puta se eu falasse: "Sai daqui de casa", porque a casa era de manhã também. Então eu sei que, tipo, hoje eu tenho como controlar as visitas, controlar quem eu recebo dentro da minha casa. Eu hoje, se eu programar, amanhã eu vou acordar 11 horas, eu vou acordar 11 horas. Tipo, ai, se um domingo eu quero acordar mais tarde, geralmente eu faço muito isso. Não vai chegar uma visita indesejada aqui em casa. E hoje, gente, eu tô a pessoa mais caseira do mundo de, por exemplo, eu amo viajar, eu acho que isso nunca vai passar. Mas eu tô tão feliz de não viajar esses meses que eu tô tipo assim: "Nossa, eu tô precisando desse tempo mesmo descansando em casa". E eu tô cada vez mais caseira, e aí eu tô assim: "Nossa, será que eu perdi a vontade de sair?", mas não é. É porque eu tenho uma casa confortável, é um lar que me dá segurança. Então, essas coisinhas você vai pegando, você vai entendendo, né, o porquê, quando, como surgiu. E aí a gente hoje é lembrar, né, porque quando a gente não tem escolha, não é culpa nossa, né, a gente tem toda uma cultura envolvida, a gente tem a desigualdade, geralmente você está em vulnerabilidade financeira, emocional, que te deixa nessa posição de não escolha, mas a ideia da gente buscar o autoconhecimento é da gente buscar caminhos para ter escolha de fato. E é por isso que quando a gente pensa quando eu critico a branquitude, eh, e que a gente pensa em ainda mais agora, né, no Novembro Negro, a gente pensa em equidade, né, por que eu falo equidade? Porque é entender o ponto de partida, o que eu falo no último episódio. Eu não posso comparar o meu ponto de partida com o da pessoa que teve sempre privilégios e um lar seguro, mas, entendendo meu ponto de partida, e eu também tenho um poder de escolha. Esse poder de escolha, ele não pode ser reservado só pra branquitude, porque sempre foi assim. A ideia é a gente mudar daqui pra frente. Então, talvez você não esteja nesse ponto ainda, mas eu espero que você consiga estar. E se a gente tá, a gente pode escolher romper. E aí hoje, o meu pacto, você tem um livro que eu tô doida pra ler, que eu comprei também, tá no Kindle, O Pacto da Branquitude. Mas hoje o pacto que a gente tem aqui, o pacto do aprendiz, é a gente não definir somente por estar ocupada. Principalmente pra você, mulher. Pelo amor de Deus, né? Você que é mulher, você que é mãe, eu imagino que seja ainda mais difícil, mas você não precisa estar o tempo todo resolvendo BO pra você ser quem você é. Você sabe disso, né, nega? E tô falando pra mim e pra você aqui. E se permitir descansar, ok, tem momentos que são mais difíceis, é como eu falei lá no início, parece que eu escolhi coisas que vão me dar mais dificuldade, né, de conciliar, ser imigrante, ser empresária, ser produtora de conteúdo, são coisas muito difíceis e que não te dá, tanta previsibilidade e estabilidade. Então, hoje eu consigo entender isso, mas ter o equilíbrio de que tá, hoje eu vou, dormir até mais eu vou dormir até mais tarde para poder descansar e aproveitar um domingo, e sair ou ficar só em casa assistindo e comer uma comidinha gostosa e ficar no meu sofá. Hoje eu vou trabalhar até mais tarde, hoje eu vou sair, vou numa despedida, é ter esse poder de escolha, não ficar deixando as vozinhas da minha cabeça tomar conta do meu presente hoje, porque a Indiara daquele passado, ela me trouxe até aqui, mas eu não preciso estar ocupada o tempo todo para poder ser quem eu sou, né, ser admirável. Eu acho que eu entendi muito nova de que eu precisaria estar no corre, gente, até no terreiro, porque tem muito isso, né, na dinâmica de terreiro, casa de axé, você tem que estar sempre servindo, né, quando você vai tinha uma coisa que minha tia
falava que era dar ai, era alguma coisa que a gente tinha que dar pra orixá, né. Então até nessa dinâmica era tipo o tempo todo, se você vê a pessoa sentada e você tá lavando panela, aí já você já tá errado. Então eu sempre estive em ambientes que eram de muita correria, né, e ambientes ali na Bahia de pessoas negras, correria, minha família veio da zona rural, minha mãe sempre trabalhou e essa correria vai fazer parte de mim. Não quero tirar ela de mim, porque ela que me trouxe até aqui, ela que me trouxe, tudo que eu consegui até hoje. Mas que essa sensação de que eu preciso estar ocupada para ser quem eu sou, que não faça parte da minha rotina, porque eu posso e eu preciso me permitir ter uma rotina mais leve. Novembro e dezembro, gente, se eu não responder você no WhatsApp, se eu estiver meio atordoada, se eu falar umas coisas meio nada com nada, me desculpe, é porque eu tô aí na correria pra poder bater a meta do ano que eu coloquei na minha cabeça. Mas, tentando também sempre achar um tempinho pra poder aliviar e desestressar. É isso, aprendiz. Eu espero que esse episódio tenha te encontrado bem, que tire um pouco da sua culpa, que tire um pouco da sua comparação e que te permita ter dias de preguicinha. Você não é preguiçosa por ter dias de preguicinha. Tá bom, nega? Você não precisa estar ocupada, não precisa estar na correria o tempo todo. "Ai, não sei o quê, que não sei o quê". E eu gente, eu sou muito assim, e eu só quero falar: "Não, hoje eu tô de boa. Hoje eu não quero sair porque eu quero só ficar de boa. Não preciso inventar desculpa pra nada, só quero ficar de boa". E também me permitir sair mais, porque é bom ficar em casa, mas também é bom sair com as pessoas que eu amo. Se eu não amar, é meio complicado. E também se tiver só, é melhor ainda. É isso, aprendiz. Eu provavelmente, cumprindo o que eu estou falando aqui, nesse mês de novembro e dezembro e talvez janeiro, por estar mais corrida, né, com as coisas da agência, eu acho que eu vou deixar os episódios a cada 15 dias, porque toda semana tá difícil conciliar. E como aqui ainda não monetiza como eu quero, apesar de eu enxergar como trabalho, ele não é um trabalho, porque não me dá um retorno financeiro. Então, foi o que o meu querido estava falando: "Olha, é uma coisa que você quer e que você vai ter, mas por enquanto tem que ser levado como hobby, você não precisa se cobrar tanto". E eu não vou me cobrar tanto, eu sei que tem os apoiadores, obrigada Dani, obrigada Luiz, tem mais gente, meu Deus, deixa eu olhar rapidinho. Obrigada, Dani, Luiz, Maiara e Patrícia, os 4 apoiadores aqui do Aprendi com Manhã. Muito obrigada mesmo por apoiar, por confiar no meu trabalho, e ajuda aí na continuidade. Obrigada a você que sempre compartilha um trecho do episódio, que me manda um direct, obrigada mesmo. Mas fazendo jus a tudo que eu falei aqui, como não além dali do apoio da galera, que se você quiser apoiar também, né, é R$ 5 por semana para poder apoiar aqui. O link tá na descrição do episódio. Não é um trabalho que me dá uma renda para pagar boleto, né, então é uma coisa que eu amo fazer, e para eu não me sobrecarregar, para não ficar exausta e falar: "Ai, eu vou desistir", como volta e meia eu penso, e não tenho coragem, porque tem um propósito por trás disso tudo, você que acompanha sabe disso. Eu vou deixar esses próximos meses, até abaixar um pouco a grande correria que eu tô, os episódios a cada 15 dias. Talvez, né, se der um tempinho ali, eu gravo uma coisinha e posso colocar toda quarta, como é de costume, mas provavelmente vai ficar aí a cada 15 dias, tá. Então te vejo de hoje a 15. Eu acho que a gente tá chegando no episódio 100 qualquer dia desse. Eu sei que a gente tá completando também esse mês de novembro 2 anos. Então tem muito conteúdo por aqui, com certeza tem algum episódio que você não ouviu ainda. Se você é novo por aqui, dá 5 estrelas, ativa a notificação aqui no Spotify, no YouTube, é muito importante para a continuidade desse trabalho. Um cheiro, aprendiz. Te vejo na próxima quarta. Tchau, tchau. Na próxima não, ó, a força do hábito, de hoje a 15. Tchau, tchau, saudade.